Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que no Distrito de Aveiro estão neste projeto democrático unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Aqui estamos em mais uma iniciativa da nossa coligação, empenhados que estamos nesta importante batalha que se avizinha, as eleições para as autarquias locais marcadas para o dia 1 de outubro. Uma batalha, não negamos, exigente e que apela ao redobrado envolvimento de todos os ativistas e eleitos da CDU nas mais diversas e exigentes tarefas desta importante batalha eleitoral. O trabalho que temos pela frente é muito para levar a bom porto a nossa campanha eleitoral em todo este distrito e garantir um bom resultado para a CDU. Neste momento, temos já apresentadas as nossas candidaturas em muitos concelhos e freguesias, outras ainda estão a ser ultimadas, mas estamos a andar para a frente, afirmando a CDU com confiança. A confiança que é possível avançar e crescer neste distrito, conquistando mais votos e mais mandatos e afirmar a CDU como força indispensável e necessária para a defesa dos seus mais genuínos interesses das populações. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento de cada um dos nossos concelhos e de cada uma das nossas freguesias, e temos um projeto distintivo como solução e proposta alternativa à gestão do PS, PSD, CDS, PP ou BE. O projeto de uma força reconhecida pela sua dedicação ao trabalho, pela competência e pela honestidade. Sim, camaradas, nós não dizemos que todos os candidatos bons estão aqui nas listas da CDU, mas há uma coisa que podemos garantir, é que enquanto outros, quando muito têm algumas ideias para esta batalha, para o município ou para a freguesia, a CDU tem um projeto assente no trabalho, na honestidade, na competência, como melhor garantia de que as populações verão servidos os seus interesses e os seus direitos. Por isso, estamos nestas eleições afirmando com convicção que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, nos mais diversos concelhos e freguesias do país, somos uma força com obra realizada e provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível. Pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhe são confiadas responsabilidades, pela fiscalização crítica e denúncia de abusos, incompetências e irregularidades, pela seriedade e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções. Vale a pena pelas suas propostas positivas que apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações, às reclamações das populações, que de outra forma seriam esquecidas e desprezadas. Sim, temos razões para assumirmos com confiança os objetivos a que aspiramos e que a CDU merece. A confiança de uma força que faz da participação popular e da proximidade às populações o eixo fundamental do seu estilo de exercício de poder, assente numa política de verdade e transparência com as populações. A confiança de uma força que se distingue pela sua posição intransigente de defesa dos serviços públicos para todos, no acesso à saúde, à proteção social e à mobilidade, em defesa da água enquanto bem público e pela clara recusa das opções de privatização que têm dominado nos últimos anos. A confiança de uma força que não se resigna face às injustiças e às desigualdades, que afirma com confiança que é possível uma política diferente. A confiança de uma força que, como nenhuma outra, tem assumido a defesa do poder local. Foi na CDU que o poder local encontrou a força de resistência à ofensiva que o governo PSD-CDS desencadeou. Será na CDU que o poder local democrático encontrará um fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. Dignificação e fortalecimento que exigem acabar com as limitações financeiras e administrativas,
em que as autarquias têm estado sujeitas nestes últimos anos, porque são as populações que perdem. Não podemos aceitar que se continue a confundir transferência de responsabilidades com passagem de encargos, como pretende também o PS com as suas propostas. PS que também tem propostas de descentralização, dizem eles. Mas, se querem de facto uma verdadeira descentralização, a primeira medida que deveriam tomar era devolver as freguesias ao povo que foram eliminadas pelo PS, PSD e CDS. Hoje, como sempre, é necessário que se confirme também no plano nacional a consciência do papel decisivo do PCP e da CDU, da necessidade do seu reforço, da importância do seu peso na vida política. Não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade, da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem uma enorme importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar mais força à luta que travamos para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar quão importante é ter esta força consequente que se congrega na CDU e de que fazem parte o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, a ID e milhares de independentes, para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. De facto, foi com a luta dos trabalhadores e o nosso decisivo papel que foi possível, nesta nova fase da vida política nacional, fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos, que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e pelo CDS, o país não afundou, antes, pelo contrário, avançou e a vida dos portugueses vem um pouco mais acima. Ainda não é o que é justo e o que se impõe. É preciso dar passos adiante, mas não podemos deixar de os valorizar. Só para referir alguns, os mais recentes, indissociáveis à luta e iniciativa do PCP, registre-se a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, cerca de 370 mil, no ano letivo que se vai iniciar em setembro. O acesso gratuito aos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã. O aumento extraordinário das pensões e das reformas, que vigorará a partir de 10 de agosto, permitindo que mais de 2 milhões de reformados e pensionistas tenham este ano um aumento de 6 a 10 euros mensais, juntando o aumento de dezembro e de agosto, coisa que já não se verificava há muitos anos. Nestes 20 meses de percurso da nova fase da vida política nacional, e em resultado da derrota do PSD e CDS e da alteração verificada na Assembleia da República, 2 aspectos de relevo podem ser evidenciados como uma conclusão a tirar. O primeiro, que se constata na evolução da situação, é a derrota da ideia de que não havia alternativa à política dos cortes, do agravamento da exploração e do empobrecimento. O segundo, porventura o mais importante, e que se vê na evolução da economia, com o crescimento e a criação do emprego verificado, apesar de estarem aquém do necessário, é a comprovação de que é com a reposição de rendimentos e direitos, de valorização dos salários, de valorização das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e do povo, que o país pode encontrar o caminho de progresso e de desenvolvimento. Sim, o governo anterior dizia que era preciso só exportações. E nós dizíamos que era necessário o desenvolvimento do mercado interno. Mas, naturalmente, as pessoas não podiam comprar porque estavam cortados nos seus salários, nas suas reformas, nas suas pensões. Quando isso cresceu um bocadinho, aí está a economia a crescer, resultante do facto dos portugueses, particularmente dos trabalhadores, viverem ligeiramente com mais desafogo. Esta é uma realidade que se verifica hoje no nosso país. Prova-se assim que o reforço dos direitos, a melhoria das condições de vida, como defendíamos e propunhamos, é o elemento estrutural do desenvolvimento. Um caminho que inclui muitos outros aspectos, desde logo o reforço do aparelho produtivo e da produção nacional. É que este é o caminho que tem de ser prosseguido, quer por razões sociais, quer por razões económicas.
podem os partidos derrotados das últimas legislativas, PSD e CDS, vir dizer que a recuperação da economia verificada a eles se deve à gloriosa herança que deixaram, ou aos grandes centros do capitalismo internacional, incluindo a Comissão Europeia, dizer que foram as falsas reformas do programa de ajustamento que permitiram a recuperação que se assiste, mas isto leva a que já ninguém possa ser enganado. O que querem uns e outros é um rápido regresso à política de exploração e empobrecimento que promoveram. É fazer de novo o país andar para trás. É o regresso à aplicação do seu programa de falsas reformas estruturais. Eles inventam estes palavrões, este paleio para que o povo não perceba, mas que na prática, descodificado, significaria novos cortes na segurança social, nas pensões, na liquidação de direitos laborais, do congelamento e redução dos salários em nome da competitividade, da alta dos impostos para os trabalhadores e o povo e o alívio ao grande capital, como recorrente e sistematicamente vem martelando e exigindo. É esse o seu objetivo e é esse objetivo que precisamos de combater, dando mais força à CDU. Porque quanto mais força tiverem os partidos que compõem a CDU, mais peso tem a luta pela reposição de direitos, regalias e rendimentos. Na realidade, quanto mais força tiver a CDU, mais condições tem para fazer o país avançar e melhorar as condições de vida dos portugueses, amigos e camaradas. Mas se valorizamos o que se tem conseguido, e isso não dispensa que se avalie a situação em que estamos, porque para lá do que se conseguiu há uma dura realidade resultante de décadas e décadas de política de direita, conduzido por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, com consequências graves e profundas que ainda marcam a nossa situação nacional. Isso ficou bem patente na nossa análise ao Estado da Nação, que esta semana esteve em debate na Assembleia da República. É que se mantêm as fragilidades e vulnerabilidades do país, que se expressam em planos como o alimentar, o demográfico, o energético, o ordenamento do território, das infraestruturas e serviços públicos, bem como no forte impacto de fatores adversos, seja das taxas de juro, do preço do petróleo e da cotação do euro. Vulnerabilidades estruturais que ficaram evidentes nos trágicos incêndios que assolaram a zona centro do país ou na situação que conduziu ao roubo de armamento em tanques. Acontecimentos que revelam bem as consequências que se prolongam no tempo dessa política desastrosa das últimas décadas, que promoveu um criminoso programa de privatizações, o desmantelamento da administração pública, que degradou todas as funções de Estado, incluindo as funções económicas e de soberania, que destruiu e abandonou a produção nacional, suporte de vida das populações, que levou longe o processo de desindustrialização e o declínio do setor agrícola e do mundo rural, alimentando a desertificação e o despovoamento do território nacional e brutais assimetrias regionais. Esse escândalo que aí está, esse escândalo da Altice, é só a margem do pântano para onde a política de direita e de recuperação capitalista empurrou o país. Não aceitamos que o país fique de mãos atadas ou condenadas à multinacional Altice. Não aceitamos que se prepare para mandar para o desemprego cerca de 3 mil trabalhadores e pôr em causa direitos dos pré-reformados e reformados. O Governo deve utilizar todos os meios disponíveis para confrontar a Altice com as obrigações de serviço público que tem no país e que são incompatíveis com a política de destruição da empresa PT que está em curso. A concretizar-se a anunciada compra pela Altice do Grupo Média Capital, onde se inclui a TVI, e da intenção de criação de um banco, dá expressão na progressiva concentração e domínio monopolista na economia portuguesa e do reforço do controlo dos grandes meios de comunicação social. A compra do Grupo Média Capital com um canal de TV de larga audiência e a plural o importante produtor de conteúdos assume particular gravidade. A PT Altice, que já dispõe do controle da rede de transportes digital terrestres, que já domina a maior operadora de cabo, a MEO, assumiria toda a dominação da produção, à emissão e distribuição, numa concentração sem precedentes no setor da televisão. É o interesse nacional que está em jogo.
Não há como ficar em cima do muro ou lavar as mãos. Ou se age e garante para impedir a alienação de um setor estratégico, ou se é conivente com esse objetivo. Não há refúgios nem desculpas das leis de mercado ou quaisquer outras que sirvam para não agir utilizando os mecanismos existentes ou criando os necessários. A situação que está colocada ao país, aos seus interesses estratégicos e a milhares de trabalhadores e reformados da PT é o resultado da privatização daquela que foi a maior empresa nacional da responsabilidade dos sucessivos governos, do PS, do PSD e do CDS, que culminou em 2011 com a eliminação pelo governo PSD-CDS das chamadas Golden Share, instrumento que garantia ainda a intervenção direta do Estado ao serviço do interesse nacional. E por isso é preciso dizer que basta de chantagem e de ataque ao país. É necessário fazer tudo para defender os trabalhadores e o interesse nacional. Nessa batalha estarão de acordo, camaradas, estará o Partido Comunista Português. Nestes últimos tempos e neste debate do Estado da Nação, vimos PSD e CDS articulados a sacudir a água do capote das suas responsabilidades políticas e a apontar o dedo acusador a um Estado que, dizem eles, falhou. Eles, os apologistas do Estado mínimo, que tudo degradou com a sua política do chamado corte das gorduras do Estado. Falavam de gorduras do Estado, mas iam cortando e entregando ao capital o bife do lombo, como aconteceu designadamente com a PT e com outras empresas estratégicas. Essa política de guerra aberta aos trabalhadores da administração pública, à justiça, às forças de segurança, aos militares. A política do sai em dois e não entra nenhum. A política da concentração e centralização que liquidou estruturas da administração pública necessária à defesa e orientação da floresta, do ambiente e de outras. Não foi o Estado que falhou. O que falhou foi a política de direita que PSD e CDS assumiram na sua versão mais retrógrada e mais violenta. Isso não significa que não seja necessário apurar outras responsabilidades, mas aqueles que fizeram o mal não podem vir agora fazer a caramunha e chorar lágrimas de crocodilo pelas suas responsabilidades que têm com a política que realizaram. É porque os problemas e os nossos atrasos estão longe de ser superados que não se pode descansar nos resultados do crescimento económico, neste ou naquele trimestre, neste ou naquele período. Isso não pode ocultar as necessidades de medidas que assegurem o desenvolvimento sólido e consistente, só possível com a libertação do país dos constrangimentos existentes. Só com essa libertação é possível assegurar o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida a que o povo português tem direito. Bem pode o PS falar da compatibilidade do desenvolvimento do país com a submissão ao capital monopolista, aos juros da dívida, ao euro, às imposições da União Europeia. Bem podem PSD e CDS aproveitar todas as oportunidades para propagandearem a sua política de terra queimada no plano económico e social e as suas práticas bem conhecidas. A evolução da situação nacional revela, com a força dos acontecimentos recentes, que sim, é preciso ir mais longe na defesa, reposição e conquista de direitos e também que sim, o país precisa de uma política patriótica e de esquerda que o PCP defende, de um rumo efetivo na resposta aos problemas nacionais, à elevação das condições de vida do povo, à criação de condições para o desenvolvimento. Há muito, muito para fazer, para pôr fim ao desemprego, que ainda continua muito alto, à precariedade, aos baixos salários, às baixas reformas, aos grandes atrasos e retrocessos verificados na economia do país, no investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, à injusta distribuição da riqueza criada, às carências gritantes em serviços públicos, nas funções sociais do Estado, particularmente nas dificuldades que enfrentam os serviços de saúde, da educação, da segurança social. Amigos e camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos os que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores e das populações e do povo. É na CDU que conflui a força
da vontade dos que confiam em que é possível convencer pela razão e pela justeza das suas posições políticas e vencer pelo trabalho e pela luta por um Portugal de justiça e de progresso. A força que importa reforçar com o voto de todos os que aspiram a uma vida melhor para todos. O voto que é útil para quem o recebe, mas é um voto que também é útil para quem o dá. O voto na CDU dá força de quem tem provas dadas na defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. O voto que dá força a quem no plano nacional cumpre com a palavra dada e luta sem descanso para repor e conquistar direitos. Sim, camaradas e amigos, confiança. Sabemos que estamos num distrito difícil, em que é a pulso que se cresce, em que as listas feitas têm uma componente muito larga de independentes. Temos de abrir espaço, temos que dar mais força à CDU. E devemos dizê-lo com uma grande franqueza e olhos nos olhos. A população de Aveiro, como a população do país, é a primeira interessada no reforço da CDU, porque sabe, nos maus ou nos bons momentos, tem sempre ali uma força amiga, seja na autarquia, seja na Assembleia da República, seja nas organizações de trabalhadores, esta força amiga está sempre do lado certo. Por isso, tenhamos confiança. Viva a CDU!